Bom dia, povo de Deus, bom dia, igreja. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida hoje, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós estamos aí em Esdras, nós vamos ler a partir do capítulo 2 até o capítulo 5, e nós vemos aqui o grande objetivo, desse livro de mostrar as evidências e a provisão de Deus sobre a vida do seu povo. Nós vemos aqui que Deus, ele se manifesta em fidelidade ao seu povo para a restauração desse templo e de Israel e de Judá. Nós vemos aí também claramente a interferência de Deus, a intervenção de Deus, a providência de Deus na história do seu povo. E aqui nós temos várias lições nesse livro. Nós aprendemos que Deus sempre está querendo restaurar a vida do seu povo, por causa da fragilidade do pecado. Mas nós vemos que o propósito de Deus sempre é restaurar os seus. No capítulo 2 de Esdras, nós vemos aqui que Esdras ele começa a registrar tanto os nomes quanto o número das pessoas que retornaram, das famílias que retornaram, E por quê, que essas pessoas então, ou qual o significado desse retorno dessas pessoas? Por causa da grande demonstração de fé e confiança em Deus. Por quê? Por causa da destruição, da ruína que se encontrava aquela terra. Nós vemos que estava tudo acabado, tudo destruído. E nós vemos aqui que, apesar de toda a dificuldade que o povo teve, apesar de voltarem para casa, voltarem para suas terras, eles não tinham nada. Mas nós vemos que ainda assim, nós vemos a demonstração desse povo entregando a Deus as suas ofertas, entregando o que eles tinham de melhor ao Senhor, para que eles pudessem recomeçar a construção do templo. E aí no capítulo 3 nós vemos que eles todos se unem como um só homem, com um único propósito dessa reconstrução. E aqui é uma demonstração da unidade do povo. Quando se unem, eles conseguem alcançar aquilo que precisa ser alcançado. Nós vemos aqui que quando Deus tem propósitos, é quando é um cumprimento da promessa de Deus, esse livro, e nós vemos que quando Deus tem um propósito, Deus financia a obra. E aí nós vemos que o povo se entregou completamente, mas nós vemos a intervenção, como eu disse no início, a provisão de Deus sobre a vida desse povo, porque Deus vai providenciando tudo. Apesar de um tempo difícil, apesar de um tempo escasso, quando Deus está à frente, quando Deus está no propósito, Deus supre todas as coisas. Nós vemos aí um pequeno contraponto na história. Nós vemos aí que, de um lado, há uma alegria muito grande na vida do povo, No capítulo 3, nós vemos esse cumprimento da promessa, e de um lado nós vemos os jovens celebrando, se alegrando, e nós vemos aí a alegria deles por terem colocado os primeiros alicerces. E de outro lado, nós vemos os idosos, os velhos aí que são apresentados no texto, que eles estão chorando. Por que eles choram aí? Porque eles conheciam o grande templo de Salomão, e quando eles olham para essa construção pequena, era uma construção muito humilde diante daquilo que já havia sido construído. E aí nós vemos aqui uma outra lição para nós, a importância de nós vivermos pequenos começos na nossa história. Nós vemos lá em Zacarias 4:10, que fala sobre pequenos começos, e aí nós precisamos aí ver essa história, ver toda a trajetória, por isso que Esdras conta toda a história. E aí é necessário então discernir o tempo, porque não é hora mais de ninguém olhar para trás. É hora de valorizar tudo aquilo que Deus estava dando àquele povo, e é hora de olhar para frente. Então assim a gente se encontra em muitos períodos das nossas vidas, momentos em que nós, apesar de muitas vezes a gente olhar para trás e falar assim, nossa, eu era feliz e não sabia, mas muitas vezes a gente tem que olhar para trás, deixar o passado para trás, e até mesmo quando ele é ruim ou bom, independente do passado, nós precisamos olhar para frente e valorizar o que Deus tem colocado hoje nas nossas mãos. No capítulo 4, nós vemos já a história virando de ponta cabeça de novo. Os inimigos, eles se levantam para paralisar aquela obra, Eles querem interromper a construção do templo. E aí nós vemos aqui que Deus está com o seu povo, mas nós vemos também que o povo baixa a guarda. E aí nós vemos aqui que, através dos inimigos, através
da voz de Satanás, os inimigos se levantam e essa obra ela é paralisada. A gente não sabe precisamente quanto tempo essa obra ficou paralisada, mas foi entre 9 a 15 anos que a obra estagnou. E aí nós vemos no capítulo 5 que há um recomeço nessa obra. E aí, independente dos inimigos que se levantam da mesma forma, nós vemos o diferencial do povo, que o povo enfrenta e eles começam a se levantar para que aquela construção pudesse continuar e chegar ao fim. Então nós vemos aí esse ensinamento de Deus nesses capítulos, né, do 2 ao 5, que muitas vezes nós vamos fazer uma obra e pode ser que você olhe e ache pequeno diante daquilo que Deus já fez, mas fortaleça seu coração pelo tempo que estamos vivendo. E nós vemos também que muitas vezes Satanás se levanta contra as nossas vidas. Quando Deus está no controle, não é para nós baixarmos a guarda. E aí nós vemos a diferença de sermos firmes no propósito que Deus colocou nas nossas mãos ou teimosos. Quando Deus nos coloca uma obra diante de nós, nós precisamos ser firmes naquilo que Deus tem e jamais parar. Nós não devemos paralisar diante daquilo que Satanás tenta destruir as nossas vidas. Queridos, fique atento, seja vigilante em tudo e que Deus tem colocado sobre a sua vida e também valorize tudo aquilo que Deus está colocando na sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e enche seu coração e que diante dessa leitura Deus fale de muitas outras formas ao seu coração. Deus abençoe, queridos.